Muito bem, pessoal, esse é o nosso curso de Química Fundamental. Essa é a nossa 8ª aula sobre ligações intermoleculares. Hoje vamos falar um pouquinho de todas as ligações intermoleculares presentes aí e vamos abordar também as consequências das interações intermoleculares nos compostos. Antes da gente começar a falar das interações intermoleculares, eu gostaria de falar um pouco das diferenças entre gases, líquidos e sólidos, porque permeiam muito as interações intermoleculares, né? Na aula passada de sólidos, a gente viu que, por exemplo, em alguns não, né? Em sólidos moleculares, a gente tem as interações intermoleculares fazendo as ligações ali próximas de um sólido. Desculpa. Aqui é uma revisão, obviamente, vocês lembram disso, dessas definições, das propriedades, características dos estados da matéria, mas é sempre bom revisar, né? Lá no estado gasoso, todo gás, ele assume tanto o volume quanto o formato do recipiente, ele expande-se para preencher todo o recipiente, é compreensível, flui facilmente e difunde rapidamente, né? Essas são as propriedades dos gases. Já os líquidos, eles apresentam o formato parcial, né, do meu recipiente, ou seja, o volume específico do líquido ocupa o formato do recipiente, ele não se expande para preencher o recipiente, ele é praticamente incompressível, ele flui facilmente e difunde lentamente. Já os sólidos, né, eles conservam o seu próprio volume e formato, como a gente viu na aula passada, e esse formato, quando cristalino, é muito bem estruturado, a gente viu os tipos de estruturas que a gente tem. Eles não se expandem para preencher o recipiente, praticamente eles são incompressíveis, não flui também e difundem muito lentamente. Então, essas são as propriedades gerais aí dos estados da matéria que são importantes para as interações intermoleculares. Vamos só relembrar aqui alguns pontos, algumas diferenças entre estado gasoso, sólido e líquido. Aqui eu tenho, por exemplo, o gás cloro. O gás cloro, ele está aqui dentro de um balão de fundo chato. Eu acho que vocês já sabem um pouco aí das vidrarias, assistindo às aulas de laboratório de química fundamental. Esse é um balão de fundo chato, com uma rolha, onde ele está acomodando partículas de gás cloro, né? As partículas estão bem afastadas e tem liberdade total de movimento. Aqui a gente não consegue ver muito bem, mas aqui a gente também tem uma coloração um pouco amarelada, esverdeada, que é característica aí do gás cloro, ou seja, ele ocupa todo o recipiente. Já quando eu vou para o estado líquido, né, eu tenho, por exemplo, o bromo está ali na sua forma líquida, as partículas já estão empacotadas, mas com orientação aleatória, né? Então, se eles têm uma movimentação bastante pronunciada e, portanto, a vizinhança muda rapidamente, né? Que está, então, o meu bromo no meu estado líquido. E, por fim, no meu estado sólido, eu tenho o iodo, né? O iodo aqui no seu estado sólido, ele também é um sólido cristalino, então as partículas são empacotadas de maneira ordenada, porque é um sólido cristalino, e as posições são essencialmente fixas. Então, a gente tem aqui, olha, uma série na tabela periódica, né? O cloro, o bromo e o iodo são da mesma família da tabela periódica, né? Eles são halogênios e um se apresenta no estado gasoso, outro líquido e outro sólido. Tanto o estado líquido quanto o estado sólido apresenta alta proximidade das partículas, né? Podendo ser considerados de fases condensadas. É a fase mais agregada da matéria, com certeza é o estado sólido, né? Mas o estado líquido também tem uma boa agregação. Geralmente, o estado de uma substância depende do equilíbrio entre a energia cinética, ou seja, a energia de movimentação dessas partículas, e a atração interpartículas, ou seja, o quanto que elas conseguem se atrair. A gente pode classificar da seguinte maneira: no estado gasoso, a energia cinética ela é muito maior que a energia de atração. De fato, eles estão muito mais em movimentos do que atraídos, né? Já no líquido, tanto a energia cinética e a energia de atração são próximas, então a gente fala que elas são comparáveis. Já no estado sólido, a atração é muito maior que a energia cinética. Num estado empacotado, né, como é o caso do meu estado sólido, as partículas não têm muita chance de movimentação. Então, a movimentação é bastante diminuída aqui.
portanto, a atração é muito grande. A gente pode ver também, olha só, tanto o gás cloro, quanto o bromo, quanto o iodo, eles são da mesma família e eles se apresentam em estados físicos diferentes. A gente já conversa sobre isso, o porquê dessa diferença de estado físico em compostos de uma mesma família. A gente vai começar a conversar sobre as forças intermoleculares e antes da gente conversar sobre os tipos, a gente precisa conversar sobre a natureza delas, né? Então, a intensidade dessas forças, elas variam bastante, mas geralmente elas são mais fracas que as forças aqui interatômicas, hein? Faltou interatômicas. Muitas vezes chamadas também de intramoleculares, tá? Eu não gosto de chamar de intramoleculares porque dá uma ideia que a gente só tem moléculas, né? E, por exemplo, no NaCl, as forças não são intramoleculares, né? Elas são intraíons, vamos dizer assim. Então, eu gosto da definição interatômica, ok? Desculpa. Aqui, então, eu tenho uma ligação interatômica, que aqui ele chama de intramolecular. Deixa eu apagar aqui para vocês verem. Nessa figura tem essa denominação que eu não gosto, mas aqui de fato ela é intramolecular, porque aqui é uma molécula. Essa natureza é forte, né? Com certeza as ligações interatômicas são mais fortes que as ligações intermoleculares dentro de um mesmo composto. Aqui no caso é uma ligação covalente. Aqui eu tenho uma atração entre uma molécula de gás de cloreto de hidrogênio com outro gás de cloreto de hidrogênio, e essa atração ela é chamada de força intermolecular. Com certeza ela é mais fraca do que uma ligação covalente. Muitas das propriedades, né, dos líquidos, incluindo ponto de fusão e ebulição, temperatura de fusão e ebulição, aumenta à medida que a intensidade das forças intermoleculares aumenta. Então, é uma propriedade importante que a gente tem nas moléculas, nos compostos, porque determina muito a ideia das propriedades. As propriedades variam muito de acordo com as forças intermoleculares. Muito bem, então existem 3 tipos de atrações intermoleculares entre moléculas eletronicamente neutras, né? Então, entre moléculas neutras, eu posso ter as forças de dispersão, dipolo e ligação de hidrogênio. Essas duas primeiras, as forças de dispersão e dipolo, também podem ser chamadas de forças de Van der Waals. Antigamente, muito antigamente, se pensava que somente as forças de dispersão poderiam ser chamadas de forças de Van der Waals, mas todas essas forças, elas têm a mesma natureza, vamos dizer assim, é uma natureza eletrostática. Portanto, todas podem ser chamadas de força de Van der Waals. Hoje em dia, a gente costuma falar que a ligação de hidrogênio é um limite ali das forças intermoleculares de natureza de força de Van der Waals, mas em alguns livros ainda assim também adotam esse conceito. Porém, eu tenho também uma interação muito importante em solução que não acontece entre moléculas neutras, que é a interação do tipo íon-dipolo. Essa aqui é uma interação super importante e que determina muitas características de soluções. Aqui não é neutro, né? Eu tenho de fato um íon sendo atraído por um dipolo. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa força intermolecular daqui a pouquinho. Vamos começar a definir, então, essas forças de dispersão, né? Então, de acordo com London, muitas vezes também essas forças eram chamadas de forças de London, por causa do cientista que estudou. Segundo ele, o movimento dos elétrons em um átomo ou em uma molécula pode criar um momento dipolo instantâneo ou momentâneo. Então, a gente vai ver aqui, em uma visão subatômica, como que duas estruturas, por exemplo, aqui são 2 átomos, podem interagir ali quando estão em contato um com o outro, em presença um do outro. É válido falar, gente, que todas as forças intermoleculares, elas são ressaltadas com a proximidade, né? Só existe força intermolecular quando as partículas estão próximas. Se elas estão distantes, não existe essa força intermolecular. Então, uma vez que um átomo A de hélio aproxima de um átomo B de hélio, ele pode simplesmente não ter uma interação, ou seja, há uma polarização, eles estão ali em movimento e não há uma polarização das cargas.
Agora, existe uma possibilidade de uma vez que um átomo B se aproxima de um átomo A, há então um deslocamento dos elétrons para um lado do meu átomo, gerando uma densidade de carga negativa e uma densidade de carga positiva, separando então esses elétrons. Por um exemplo, o átomo de hélio, ele tem 2 elétrons lá no meu orbital S, né? Esses elétrons estão habitando um orbital S esférico, né? Então, se ele estiver voltado mais para um lado, eu vou criar uma diferença de carga, uma densidade de carga negativa para um lado e positiva para o outro lado. Isso é chamado de polo instantâneo no átomo B. E aí, por algum momento, né, uma vez que o átomo A está ali próximo do átomo B, a gente pode gerar uma diferença de forças ali. Porque os elétrons, por exemplo, do meu átomo B, podem ser atraídos pelo núcleo do meu átomo A. E isso, então, vai gerar uma densidade de carga negativa no meu átomo B e uma densidade positiva no meu átomo A. E isso gera, então, uma força eletrostática, né? Então, essa é uma natureza eletrostática. Todas as minhas forças intermoleculares têm essa natureza. E aí, aqui também gera um dipolo induzido no átomo A. Essas interações, percebam que elas não estão correlacionadas ao tipo de ligação que o meu átomo faz, ou que minha molécula faz, ou seja, toda vez que 2 átomos se aproximam, eles podem ter essas forças de dispersão, porque em um dado momento eu posso gerar uma densidade de carga. Então, a interação atrativa que se constitui entre esses dipolos instantâneos é chamado de forças de dispersão. Às vezes também chamado de dipolo instantâneo, dipolo induzido, né? Mas a nomenclatura mais nova é chamada de força de dispersão. Muitas vezes porque o dipolo instantâneo, dipolo induzido, dá a ideia da formação real de um dipolo. E isso aqui, de fato, ele é momentâneo, né? Em algum dado momento, isso aqui é formado e já é disperso, né? Então, o nome mais correto é força de dispersão. De novo, ela só é significativa quando as partículas, ou os átomos, as moléculas estão muito próximas. Isso só ocorre na proximidade das partículas. Vamos, então, conversar um pouco sobre a intensidade dessa força. E para a gente conversar um pouco da intensidade dessa força, a gente tem que aprender um conceito novo. Esse é um conceito muito importante na química inorgânica, tá, gente? A gente justifica muito das propriedades dos compostos baseado nessa propriedade, que é de polarizabilidade. Não é polaridade, ok? Polaridade é da molécula, da estrutura, aqui é polarizabilidade. Isso é uma característica atômica, ok? Que também pode estar ligada a uma molécula, porque os átomos, né? Uma molécula é formada a partir de ligação de átomos. A definição é a facilidade com que a distribuição de carga em uma molécula pode ser deformada para induzir um dipolo instantâneo. Na verdade, isso quer dizer a facilidade da nuvem eletrônica se distorcer. Para mim, a melhor definição de polarizabilidade é essa. É a maior facilidade de distorção da nuvem eletrônica. De distorção da nuvem eletrônica. A gente pode pensar, antes da gente ver alguns exemplos, porque eu gosto de frisar sobre esse conceito, por exemplo, no átomo de flúor, o átomo de flúor é muito eletronegativo, então ele tem lá no seu nível de valência 7 elétrons, né? Ele tem 7 elétrons de valência. Deixa eu apagar um ali. Desenhei um a mais, empolguei, completei o octeto. Ele tem 7 elétrons de valência. Esses elétrons, eles estão muito próximos do meu núcleo. Primeiro, pelo tamanho do flúor, né? E a capacidade que o flúor tem de atrair esses elétrons. Ele é muito eletronegativo. Então, esses elétrons, eles estão muito presos ao núcleo. Eles não querem se distorcer para fazer uma ligação química ou então para interagir com outros átomos. Quando eu olho lá o seu vizinho lá embaixo, o iodo ele também tem 7 elétrons de valência, porém ele é muito grande, né? O iodo tem ali 5 níveis de energia preenchido. Apesar dele ser eletronegativo também, ele é capaz de distorcer mais a nuvem eletrônica, é capaz de dar
uma maleabilidade nessa nuvem eletrônica por esses elétrons estarem muito distantes ali do meu núcleo. Como eles estão muito distantes do meu núcleo, ele consegue, então, fazer uma distorção dessa nuvem. Ou seja, o iodo, ele é mais polarizável do que o meu átomo de flúor, porque ele tem maior facilidade com que a distribuição de carga, ou seja, os elétrons em uma molécula, pode ser deformada, ou seja, distorce a nuvem eletrônica. Então, assim, geralmente isso aumenta. Qual que é a relação da polarizabilidade? Aumenta à medida que o número de elétrons de um átomo ou de uma molécula também aumenta. Então, quando eu estou aumentando o número de elétrons, eu estou distanciando do meu núcleo e vai ficando mais polarizado. Quanto maior a carga, né? A regra é, né? Quanto maior a carga e menor o meu átomo, mais difícil fica essa polarizabilidade. Então, a força de dispersão está muito ligada com a polarizabilidade. A força de dispersão, então, uma vez que a gente já conhece a polarizabilidade, ela tende a aumentar com o aumento do tamanho do átomo da molécula, porque se ele distorce facilmente, ele interage facilmente com outro átomo. Pensa o seguinte, aqui eu tenho flúor ligado com flúor e iodo ligado com iodo. E aqui eu tenho flúor ligado com flúor e iodo ligado com iodo. A chance desse iodo distorcer a nuvem eletrônica para interagir com essa nuvem eletrônica do iodo é muito maior do que o do flúor, porque o flúor é muito eletronegativo, pequenininho. Então, para ele interagir com esse flúor que está em outra molécula, ele tem que se mover até lá, né? Ele não pode simplesmente distorcer a nuvem eletrônica. Então, causa ali uma maior facilidade na distorção. Então, quanto maior a polarizabilidade, maior também a tendência em aumentar as forças de dispersão. A gente pode relacionar, né, assim, o tamanho da molécula, ela basicamente ela é proporcional à massa da molécula, né? Então, assim, no geral acompanha isso, né? Quanto maior a massa, geralmente maior o tamanho da molécula. Então, isso tende a ter a sua intensidade aumentada com o aumento da massa molecular. Então, a gente pode dizer que a força aumenta com a massa. Outro fator importante para interações intermoleculares e principalmente para as forças de dispersão é a geometria, né? O formato das moléculas, né? Uma molécula linear, por exemplo, como aqui de N-pentano, que tem temperatura de ebulição em torno de 309,4 kelvins, apresenta, olha só, eles são isômeros, né? Eles têm a mesma massa molecular, o N-pentano, do neopentano. E eles têm uma diferença no ponto de ebulição considerável, né? A temperatura de ebulição do neopentano é de 282,7 kelvins, enquanto do N-pentano é de 309,4 kelvins. Qual que é a diferença, né? Como essa molécula é bastante linear, ela é uma cadeia linear, a área superficial aumenta, né? Então, o contato entre as moléculas se intensifica, e aí intensifica as forças de dispersão, ou seja, eu tenho maior chance de interação aqui ao longo da cadeia. Enquanto o meu neopentano é quase uma molécula esférica ali, a área superficial é menor, o que reduz o contato entre as moléculas e diminui a força de dispersão. Então, se aqui tem uma menor interação, essa interação é mais fácil de ser rompida, né? É uma força. Se ela é menor, é mais fácil o rompimento dela. Se é mais fácil o rompimento, a temperatura de ebulição é menor do que aquela que tem uma maior interação. Então, duas coisas são importantes: o tamanho da molécula, a massa da molécula, mas também a forma, a geometria que essa molécula assume. Isso também é importante nas interações intermoleculares. Bom, vamos então ver o segundo tipo, que é o do tipo de polo, né? Então, a presença de um momento de polo permanente. O que é um momento de polo permanente? Moléculas polares, ok? Moléculas polares origina as forças que a gente chama de dipolo-dipolo. Por exemplo, aqui eu tenho o HCl, ele é um dipolo real, eu não preciso ter proximidade, momentos instantâneos em que eu gero uma densidade de carga, a densidade de carga já é gerada ao formar a molécula, ou seja, quando o cloreto de hidrogênio ele foi formado, né, instantaneamente eu tenho uma densidade de carga positiva no meu átomo de hidrogênio e tenho uma densidade negativa ali no meu átomo de cloro.
E aí, perto de outra molécula de HCl, a densidade negativa atrai a densidade positiva real, né, gente? São fatores, né? A natureza eletrostática ela vai crescendo. A gente começa com uma força de dispersão, que não existe uma densidade de carga. A gente passa para a força de dipolo-dipolo, que já tem uma densidade de carga, até a gente chegar no limite de ter uma carga mesmo, né? As forças vão crescendo e formando, então, a natureza das ligações. Todas de natureza eletrostática. Muito bem, então a carga negativa atrai a carga positiva, e aí assim forma-se uma rede tridimensional ali de atração entre essas moléculas, né? Então, essa força entre moléculas polares, elas são chamadas de dipolo-dipolo. Então, aqui a gente tem que sempre considerar as atrações e repulsões eletrostáticas. De novo, ela só é significativa quando as moléculas estão muito próximas, né? Não faz sentido. Ou seja, se eu começo ali a aquecer muito o meu gás, né? O meu gás e cloreto de hidrogênio começa a aquecer, eu aumento a energia cinética entre eles ficam muito mais distantes e essa interação intermolecular, ela é dificultada. E então, para moléculas com massas próximas, de novo, e tamanhos iguais, ou seja, né, as moléculas que se apresentam aí de mesma ligação e mesma natureza de interação intermolecular, as atrações ficam mais intensas com o aumento da polaridade. Então, aqui, lá atrás, a gente tinha que pensar, né, nas forças de dispersão, na massa e na geometria ali da minha cadeia. Aqui também tem que levar em consideração a polaridade da minha molécula, uma vez que a polaridade dela influencia diretamente, né, gente, nessa carga, nessa densidade de carga criada aqui. Opa, minha canetinha aqui. Nessa densidade de carga criada. Vamos ver um exemplo aqui, né? Eu tenho propano, uma molécula aqui de propano, de massa molecular 44 unidades de massa atômica. Eu tenho o éter dimetílico, que tem massa molecular 46 unidades de massa atômica, ou seja, são massas próximas, né? São massas próximas. O meu acetileno, que é o meu aldeído, ele tem massa molecular de 44, e a minha acetonitrila tem massa molecular de 41, né? E aqui a gente tem, por exemplo, a medida do dipolo permanente, né? No propano é 0,1D, quase não tem, né? Essa medida de momento 0,1 é das forças de dispersão que são criadas ali. O momento de polo para o meu éter é 1,3, para o meu aldeído é 2,7, para minha acetonitrila é 3,9. Ou seja, o composto que tem um momento de polo maior. Uma vez que tem um momento de polo maior, é o mais polar. A gente vê que a temperatura de ebulição aqui do propano é 231, do éter 248, do aldeído 294 e da acetonitrila 355. Massas próximas, mesmo tipo de ligação química, o que vai fazer diferença, então, é a polaridade, né? Então, aqui, com o aumento da polaridade, aumenta as intensidades das forças de polo-dipolo. Bem, então, a gente acabou de ver essa relação, né? Massa e ponto de ebulição, temperatura de ebulição, né? Quanto a gente viu que maior a massa, maior a temperatura de ebulição. Aqui tem um gráfico que a gente vê a família, né, cada família aqui do grupo 4A, 5A, 6A e 7A, ou seja, 14, 15, 16 e 17, essas famílias de acordo ali com seus compostos formados com hidrogênio, tá? Então, por exemplo, CH4, SH4, GH4 e SANH4. Então, todos esses aqui formados com hidrogênio. Vamos começar analisando a família 4A ali, o grupo 4A, que é a família do carbono. No geral, eles seguem a tendência, né? A temperatura de ebulição aumenta sistematicamente com o aumento da massa. Ou seja, o carbono ali, a massa do carbono é um carbono 12, enquanto ali a massa do estanho, não sei de qual, eu falei 14, a gente é 12. O estanho é 118, mais ou menos 119, a massa do estanho, 119. Então, a gente vai aumentando a massa na tabela periódica, barulho tá osso, hein?
A gente vai aumentando a massa aqui na tabela periódica, a gente vê que aumenta o ponto de ebulição. E aí a polarizabilidade também aumenta à medida que o peso molecular aumenta, como a gente viu. Então, se a polarizabilidade aumenta, a gente aumenta as forças de dispersão. Então, com isso, dificulta a passagem de estado líquido para o estado gasoso, aumentando, então, a temperatura de ebulição. Vamos analisar os outros. Quando a gente analisa o grupo 5, 6 e 7, a gente vê que lá nos pesados, né? Lá, por exemplo, no telúrio, no antimônio, no iodo, e aqui nos vizinhos anteriores, tudo funciona bem. A gente está aumentando a massa e aumentando então, a temperatura de ebulição, né? Então, eles seguem a mesma tendência. Mas quando a gente olha lá no topo da tabela periódica, por exemplo, a molécula aqui de água, fluoreto de hidrogênio e amônia, o gás amônia, a gente vê que eles têm temperatura de ebulição muito mais elevada do que os seus compostos mais pesados. Então, a tendência já não é aquela esperada, não é aquela observada, né? Por quê, né? Com certeza eles têm forças intermoleculares de natureza diferente, de natureza não, diferentes, né? Com outras forças atuando ali. Essas forças são chamadas de ligação de... Deixa eu só botar aqui, que está martelando na minha cabeça. Eu não sei se em algum dado momento eu já falei isso com vocês. Quando eu falo, por exemplo, HCl, HF, por exemplo, que são gasosos ali, né, na temperatura ambiente, eu sempre falo com vocês cloreto de hidrogênio, fluoreto de hidrogênio. Esse é o nome correto, a nomenclatura correta para essa molécula, porque quando eles são gasosos, eles são gases, eles não têm propriedade ácida, né? Eles são ácidos, por exemplo, de arrênios em solução aquosa. Uma vez quando eu coloco eles, isso aqui é a diferença, olha, HCl gasoso, isso tem a nomenclatura de cloreto de hidrogênio. Cloreto de hidrogênio. Uma vez que eu coloco isso em água, HCl aquoso, isso se transforma em solução de ácido clorídrico. Combinado? A mesma coisa aqui, fluoreto de hidrogênio em água, ou seja, HF aquoso, ácido fluorídrico, ok? Isso funciona no geral para as substâncias que estão no estado gasoso e quando borbulhadas em água, você tem propriedades ácidas. Muitas das vezes eu escuto aluno falando assim, é sinônimo, né? Eu posso pôr. Jamais, jamais. HCl gasoso é cloreto de hidrogênio, HCl aquoso é ácido clorídrico, solução de ácido clorídrico. Muito bem, então esses compostos aqui, tanto a água, quanto o fluoreto de hidrogênio, quanto a amônia, apresentam então uma natureza intermolecular distinta. Essa natureza é chamada de ligação de hidrogênio, né? Quando que ela ocorre? É quando um átomo de hidrogênio está ligado, né, a um átomo, ele está interagindo a um átomo altamente eletronegativo. Os átomos mais eletronegativos da tabela periódica são flúor, oxigênio e nitrogênio, e um átomo pequeno eletronegativo em outra molécula de um grupo químico próximo. Ou seja, o que isso quer dizer? Eu preciso ter a ligação de hidrogênio é um tipo de uma natureza de polo, só que a força é tão grande, quando as moléculas são pequenas e muito eletronegativas, ligadas a átomos muito eletronegativos, que isso faz a gente dar um outro nome para a ligação, a gente chama ela de ligação de hidrogênio. Então, eu preciso ter uma molécula polar, eu preciso ter um polo, tá, gente? Então, de novo, tem que ser polar, e aí eu preciso que esse oxigênio, flúor ou nitrogênio interaja com o hidrogênio de outra molécula, que obrigatoriamente também tem que ser polar. Então, a interação de ligação de hidrogênio a gente costuma chamar de H-FON, né? Mas tomem muito cuidado, nem todo hidrogênio interagindo com flúor é uma ligação de hidrogênio. Por um exemplo, H2 interagindo com F2 não é ligação de hidrogênio, é uma força de dispersão, porque são duas moléculas apolares. Aqui não tem um dipolo permanente para ter uma atração eletrostática tão grande que isso faça uma ligação de hidrogênio. Então, muito bem. Por que a natureza é diferente, né? Quando eu tenho átomos muito eletronegativos, essa densidade de carga é muito grande. O hidrogênio, coitado, só tem um elétron que está quase todo ali no átomo de oxigênio, no átomo de flúor e no átomo de nitrogênio. E isso traz uma densidade de carga gigantesca para
para os meus átomos de oxigênio, flúor e nitrogênio. Então, isso aproxima com muito mais facilidade um hidrogênio, que é um átomo pequeno, que também está polarizado na outra molécula, ou seja, também está com um delta positivo muito grande ali, e isso traz uma natureza muito forte. Então, se isso aqui é muito forte, isso é difícil de romper, né? Uma coisa importante, a natureza é forte? A natureza é forte, porém, não é mais forte do que uma ligação interatômica, ok? Fiquem sempre atentos a isso. Então, assim, ligações HF, HO e HN em uma molécula pode formar ligações de hidrogênio com flúor, oxigênio e nitrogênio em outra molécula. Ou seja, o hidrogênio dessas moléculas vão interagir com flúor, oxigênio e nitrogênio de outra molécula. As ligações de hidrogênio podem ser consideradas um tipo especial de atração de polo, isso mesmo. A última força intermolecular importante que a gente tem é do tipo íon dipolo, né? O próprio nome fala, olha, a natureza é de um íon. Vamos considerar uma coisa importante. Eu quero abrir um quadro em branco aqui para conversar sobre isso com vocês. Deixa eu abrir aqui uma tela. Quando eu tenho NaCl, NaCl é feito de uma carga positiva e uma carga negativa. A gente já sabe que eles estão ali num sólido, vou até desenhar o sólido para a gente lembrar da aula passada, colocar uma célula unitária, vamos representá-los pela célula unitária. Eu tenho aqui o número de coordenação igual a 6, não sei se vocês se lembram que NaCl é assim, e aí eles ocupam aqui os meus vértices, enfim. Aqui, obviamente, o átomo está de tamanho diminuto, a gente sabe já que isso aqui é quase todo o total da célula unitária, a ocupação desses átomos na célula unitária, né? E aí, isso é uma força muito forte, né? A gente conversou já sobre isso, é uma carga real positiva atraindo uma carga real negativa, né? Aqui, de fato, eu tenho uma carga diferente lá atrás, né? Quando eu tenho a água, por exemplo, atraindo moléculas de HF, uma ligação de hidrogênio, uma densidade de carga forte, mas não é uma carga. Muito bem, você já pararam para pensar por que o NaCl tem ponto de ebulição ali perto de 700 graus Celsius? Não tenho certeza, mas eu acho que é isso. É mais que 600 e menos que 1000. Aí o céu é o limite, né? É uma temperatura de fusão muito alta, né? Então, para eu fundir o NaCl, eu preciso dar muita energia para o meu sistema, porque isso aqui é muito forte. A natureza eletrostática é muito forte. Aí, tudo bem. Aí, na hora que eu coloco em água, isso é dissolvido. Ou seja, na hora que eu coloco em água, eu facilmente separo essas cargas. Você já pararam para pensar nisso? O que tem de tão diferente na água, né? Quando eu coloco NaCl aquecendo, né, para separar isso aqui, eu preciso dar uma energia surreal para o meu sistema. Agora, quando eu coloco em água, temperatura ambiente, 18 graus Celsius, igual está hoje, se eu pegar aqui e colocar NaCl em água, instantaneamente isso se dissolve. O que quer dizer se dissolve? Isso quer dizer se separa, né? Então, o que tem de diferente, né? A água realmente é uma molécula muito interessante, tem uma constante dielétrica muito alta, e isso faz com que ela consiga separar íons que são atraídos muito fortemente no estado sólido, né? Então, quem me permite fazer isso é a constante dielétrica da água. Então, muito bem, na hora que eu coloco o NaCl na água, eu tenho ali o Na+, e tenho ali o Cl-, por exemplo. E aí, lá na minha molécula de água, vou desenhar uma molécula de água aqui, lá na molécula de água, eu tenho uma densidade de carga negativa no oxigênio, uma densidade de carga positiva no meu hidrogênio. Então, instantaneamente, esse NaCl que está lá no sólido começa a ser rodeado por partículas de água, onde o meu oxigênio está atraindo o meu sódio. E isso criando uma rede tridimensional. Obviamente, eu fiquei com preguiça de desenhar tanta água aqui em volta, né? Mas tem moléculas de água rodeando aqui tudo. Com a proximidade dessa água e com a constante dielétrica alta, e também, por outro lado, o cloreto sendo atraído aqui por
átomos de hidrogênio da água, isso se separa. A gente consegue fazer o processo de separação dos íons. Em solução aquosa, eles estão todos distantes. Cada NaCl está distante de outro NaCl por moléculas de água. Opa, quase que eu desenhei um oxigênio ali. Esse processo é chamado de processo de solvatação. Então, há aqui um processo que a gente chama de solvatação. Esse é o processo de solubilizar, para solubilizar um íon dentro da água. A gente solvata as moléculas. Isso acontece pela propriedade da água, né? Tanto é que a gente não consegue solubilizar outros tipos em outros tipos de solvente ou compostos iônicos. A maioria é solúvel em água. Essa natureza, né, é uma natureza muito mais forte que uma natureza de ligação de hidrogênio, porque aqui de fato é uma carga, atraindo uma densidade de carga. Mesmo assim, como são de naturezas, né, intermolecular, mesmo assim é uma natureza forte, mas mais fraca que uma ligação interatômica. Mas é de uma natureza forte, porque é uma carga real negativa atraindo uma densidade positiva. Aqui, então, as extremidades positivas das moléculas polares se orientam em direção ao ânion carregado, negativamente. E aqui as negativas, né, são atraídas, então, pelos cátions carregados positivamente. Então, uma força íon dipolo existe entre um íon, como o próprio nome fala, e, obrigatoriamente, uma molécula polar. Os cátions são atraídos pela parte negativa e os ânions pela parte positiva. A magnitude dessa atração, ela aumenta à medida que a carga iônica ou a magnitude do momento dipolo aumenta. Então, essa é uma propriedade muito importante que a gente tem em solução, né, que é o íon dipolo. O quanto que eu consigo aqui solvatar esses íons, né? Eu gosto muito de uma questão, de um livro que é o livro do Hill, que é um dos livros mais complexos, assim, de química inorgânica fundamental, que é, quando eu coloco NaCl em água, instantaneamente eu tenho NaCl aquoso, né? Que corretamente descrito é Na mais aquoso mais Cl menos aquoso, porque eu não tenho mais esses íons tão próximos assim, né? Eles não estão numa rede cristalina tridimensional. Quando eu coloco AgCl em água, partindo do mesmo pressuposto, não é solúvel. Cloreto de prata é um sal insolúvel na água. São vários os fatores, tá, gente, que faz, né, o AgCl ser insolúvel em água. Mas eu tenho dois fatores muito importantes, que a prata é um átomo muito grande, né? E aí ela começa a ser solvatada, me permitam só colocar o oxigênio aqui, omitindo os hidrogênios da água. Ele começa a solvatar ele aqui, mas ele não é capaz de romper essa força. Como ele é muito grande, essa rede tridimensional, termodinamicamente, fica desfavorecida. Então, termodinamicamente falando, as moléculas de água, para solvatarem a prata, não compensa as forças de atração do AgCl aqui no meu sólido, é o primeiro fator termodinâmico. Mas o segundo fator muito importante é a natureza da ligação. A prata está ali já no final da tabela periódica, né? Ela está ali na família 11, enquanto o meu cloreto está na família 17. E a gente viu lá na teoria de ligação que quanto maior for a diferença de eletronegatividade, maior vai ser a força iônica, né? Ou seja, quando a gente compara, por exemplo, em compostos iônicos, quem tiver maior energia de ionização e maior afinidade eletrônica, quanto maior for essas forças, maior a natureza iônica. Como a prata já está ali bem próxima ali dos ametais, a diferença de eletronegatividade não é tão grande, e isso faz com que um caráter covalente seja considerado. Então, o caráter covalente também favorece a não separação desses íons em água, né? A química é muito doida, né, gente? Nada disso, nada do que a gente fala aqui, ela é 100% de certeza. Cada caso é um caso. Aqui eu estou falando de sólidos solúveis.
Sólidos solúveis, a maioria são aqueles de tamanho pequeno, de tamanho próximo, ou seja, o cátion é próximo do meu ânion, tamanho, enfim, tem várias outras considerações. Mas aqueles que são solúveis, eles formam com a água na natureza íon dipolo. Muito bem, então vamos fazer um apanhado aqui. Então, a interação intermolecular depende da polaridade das moléculas envolvidas, né? O que é polaridade? É a soma dos vetores, né? Vetores momento de dipolo existentes na molécula. Vamos ver alguns exemplos aqui. HF, ele é polar, porque ele tem um momento de dipolo ali deslocado para o flúor. HCl também, enquanto que o oxigênio não tem uma resultante ali, ou seja, é uma molécula apolar. Então, toda a minha interação intermolecular depende dessa polaridade. E uma coisa importante é, por exemplo, aqui na molécula de CO2, a ligação, ela é uma ligação polar, mas a molécula é uma molécula apolar, porque eu estou cancelando aqui o meu vetor, né? E aqui, por exemplo, na água, eu também tenho uma ligação polar, mas os vetores não se cancelam, e ainda eu tenho pares de elétrons aqui no meu átomo de oxigênio, que faz essa molécula ficar mais polar. Então, moléculas polares geralmente interagem do tipo de polo, como a gente viu ali no HCl, e ligação de hidrogênio, né, HFO. Enquanto as moléculas apolares fazem forças de dispersão, ou antigamente chamado de dipolo instantâneo, dipolo induzido. Então, esses tipos de interações, eles interferem diretamente nas propriedades das substâncias moleculares, né? Tanto no seu estado físico, quanto a temperatura de ebulição e de fusão, e também na solubilidade. Então, assim, a gente pode crescer, né, que o dipolo induzido aumenta a força no dipolo permanente, aumenta a força na ligação de hidrogênio, e quando não neutro, né, na forma de um íon, na forma de íon dipolo. Muito bem, então vamos ver aqui um exemplo, né, assim, como que isso altera as propriedades intermoleculares para a gente. Como as forças intermoleculares alteram as propriedades. Aqui eu tenho meu dióxido de carbono, como a gente viu lá atrás, ele é uma molécula apolar, apesar de ter ligações polares. Me desculpem aqui o inglês, hein, gente? É totalmente incorreto numa apresentação em português colocar uma imagem em inglês. Levem isso para vocês, hein? Peço desculpas aí. Mesma ligação sendo polar, né? O meu composto, então, é apolar. Então, aqui na água, eu tenho também ligações polares, mas como uma molécula polar. Quando eu olho, essa molécula é apolar, então as interações intermoleculares são mais fracas, são forças de dispersão, e ela se apresenta no seu estado gasoso. Observe que a natureza é bem parecida, né? É um átomo central com 2 ligantes. Um átomo central com 2 ligantes. Aqui num arranjo tetraédrico, mas com o número de coordenação igual a 2, né? Em termos atômicos, no número de posição. A molécula é polar, então, e as interações são muito mais fortes, então tem meu estado líquido. É o que a gente tem que pensar também a mesma coisa quando eu olho para cloro 2, que é gasoso, bromo 2, que é líquido, né? A gente viu o primeiro exemplo, líquido, e iodo 2, ele é sólido. Como são moléculas apolares, quanto maior a massa, maior a atração entre as partículas. Aqui as partículas estão tão atraídas que eu tenho um estado agregado. Lá no meu bromo, né, as partículas já estão um pouco mais afastadas, mesmo assim, por ter grande massa, se apresenta no estado líquido. Lá o meu cloro, como as partículas são menores, e aí eu tenho uma interação intermolecular menor, se apresenta no estado gasoso, né? Por isso que a gente tem a diferença aí de estados físicos de acordo com a interação intermolecular. Muito bem, eu gosto muito desse resumo aqui, vocês sabem que eu detesto decoreba, mas eu acho que ajuda muito a gente a pensar, tem que começar a pensar assim, não decorar assim, tá? Primeira pergunta que a gente vai fazer, existem íons presentes? Sim, então, por exemplo, o NaCl, tá? Tem íon lá presente. Existem moléculas polares presentes? Não.
Por exemplo, estou falando de NaCl e, sei lá, KCl, por exemplo, 2 sais. Então, são ligações iônicas, né? Estão presentes duas ligações iônicas. E aí, para romper umas ligações iônicas, eu preciso de uma energia alta, né? Em torno de 150 quilojoules. Depois eu quero falar um pouquinho sobre essas energias. Em média, para romper uma ligação, gente, é entre 100 e 200 quilojoules, até 300 a gente pode ainda ter uma ligação para ser rompida ali, mas em média, entre 100 e 200 é a ordem de energia de ligação. Muito bem, então vamos voltar para cá. Então, existe um polo, ó, existe um íon, e aí existe molécula polar? Sim, por exemplo, a água. Então, a força é do tipo íon de polo, tipo NaCl em água. A energia envolvida para dissolver é mais ou menos 50 kJ por mol. Muito bem. Vamos voltar lá em cima. Então, existem íons presentes no que eu estou analisando? Não. Existem moléculas polares presentes? Não. Então, não tem opção. É força de dispersão. Ponto. Olha lá, como é que é fraquinha, de 0,1 a 30 kJ por mol. Ah, tá. Então, não tem íon presente, mas tem moléculas polares presentes. Se tem, aí tu vai fazer a pergunta: existem átomos de hidrogênio ligados a FON? Não, então é força de dipolo-dipolo. Já é uma força um pouquinho mais forte ali. Agora, tem ligação entre H-FON? Sim. Então, as energias são um pouco maiores ali, e eu tenho, então, as ligações de hidrogênio sendo predominantes, ok? Muitos livros não falam sobre isso, mas é importante a gente falar. Uma vez que eu tenho uma amônia, por exemplo, uma amônia interagindo com a água, a força predominante é a ligação de hidrogênio. Mas não se esqueça que antes deles serem moléculas polares, eles eram átomos dentro de uma molécula. Então, tudo isso aqui são chamados de forças de dispersão, né? Então, assim, eu tenho a amônia e a água, elas são atraídas por uma força de dispersão. Há uma força de dispersão nelas, mas elas ficam irrisórias, porque eu tenho uma força superior, que é a ligação de hidrogênio, né? E lembrando que essas duas forças aqui também são chamadas de forças de Van der Waals. Então, eu aumento aqui a minha força, eu aumento a força da interação, sendo a mais forte ali a íon dipolo. Muito bem. Então, hoje a gente conseguiu ver as nossas forças de dispersão, vimos também dipolo-dipolo, vimos também ligação de hidrogênio e íon dipolo. Eu vou passar uma série de exercícios para vocês em relação a ligações intermoleculares, e aí a gente marca uma aula de discussão sobre essas, sobre essas ligações intermoleculares. Uma coisa importante que a gente tem que frisar é que, basicamente, saber essas forças intermoleculares é muito importante na natureza das propriedades, mas saber identificá-las quando a gente está abordando interação intermolecular, né? Toda vez que a gente estiver falando de temperatura de ebulição, toda vez que a gente estiver falando de estados físicos, a gente tem sempre que pensar nessas forças intermoleculares, ok?